Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia. Ore ao Senhor comigo, por favor. Senhor, nós oramos, te agradecemos por essa noite. Clamamos que a tua palavra fale e brade em nosso espírito, Senhor. Queremos te ouvir, queremos estar, Senhor Deus, aqui diante da tua mesa, comendo da tua mesa, comendo do pão da vida, Senhor. Nós queremos honrar o teu nome com tudo que somos, com tudo que temos, e pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da palavra hoje, o título da mensagem, melhor dizendo, é Transplantado nele. Eu sei que janeiro, ele, no meu ponto de vista, né, ele traz algo que é um perigo silencioso para nós. Eu vou chamar de a ressaca da vibe, do clima de Réveillon. Clima de virada de ano. Sabe por quê? Porque nós saímos da virada do ano, não sei você, mas muitas vezes nós saímos da virada do ano com o peito cheio de promessas. Prometendo um monte de coisa e falando que vai ser assim, esse ano vai ser assado. Sabe? Até, enfim, o solo da alma parece que está pronto, sabe? O solo da alma aparentemente parece estar ali preparado para tudo que nós planejamos. Mas não só as contas financeiras de janeiro vão chegar, como as contas da vida vão chegar em janeiro. Sabe aquela rotina que aperta as nossas vidas? E que nos afasta muitas vezes de propósitos, de vida com Deus, de comunhão com a comunidade, de amor com o Senhor, de serviço. Sabe aquela empolgação espiritual que a gente começa o ano no gás? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, em 6 meses até julho eu já li a Bíblia toda, e aí começa a se evaporar isso dentro de nós. Talvez, o medo secreto de algumas pessoas aqui uma palavra que você recebeu e que você tem medo dela não se cumprir. Ou uma palavra que você recebeu logo na virada do ano e você começa a perceber que essa emoção se torna passageira e não muda a estação, as coisas não acontecem. Talvez você se sente como alguém que deu um pouso espetacular na presença de Deus, só que agora não sabe como que desliga os motores. Não sabe realmente como ser transplantado nele, no propósito dele. Como habitar a terra do Senhor. Sabe, a tensão que os colossenses viviam aqui é muito parecida. Por quê? Porque eles haviam recebido Cristo. Só que eles estavam sendo seduzidos por novidades, por místicas, por regrinhas humanas. Porque eles achavam que Jesus era pouco para sustentar eles. Jesus era pouco para sustentar a vida real. Eles queriam crescer para cima, mas eles estavam esquecendo de firmar as raízes, de firmar o alicerce. Meu amado, a fé que cria raízes no escuro da obediência, é a única que vai sobreviver ao sol escaldante da rotina diária, da vida ordinária, dos prazeres da vida, da idolatria desse tempo que é o bem-estar. É o único. A fé que cria raízes no escuro da obediência é a única que sobrevive ao sol escaldante da idolatria do bem-estar.
A única. Sabe por quê? Olha que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Paulo está escrevendo para uma igreja pequena de uma cidade que já tinha sido muito grande, muito popular. Só que agora ele estava aqui, essa cidade estava em total declínio. Colossos era um lugar de muita mistura, de muito sincretismo perigoso. Muita mistureba de religiões, de filosofias, de pensamentos. Aqui, algumas pessoas diziam, não, Jesus é bom, só que você precisa de anjos. Anjos da guarda, você precisa orar para os anjos. Não, você precisa fazer ritual tal. Jesus é bom, mas tem esse ritual aqui. Fora os judaizantes que diziam, não, Jesus é bom, mas tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer uma dieta especial aí. Não pode comer isso aqui, você não pode tomar esse tipo de bebida, você não pode comer isso aqui, esse tipo de carne, porque é contra o mandamento de Deus. Tudo para que pudesse ser espiritual de verdade. Só que Paulo responde aqui com um fluxo de pensamento muito cirúrgico. Paulo diz para nós aqui, para os irmãos de Colosso, a seguinte coisa: se você recebeu o Senhor, o próximo passo não é buscar algo além do Senhor, mas é ser transplantado nele, é descer mais fundo nele, é mergulhar mais profundo, é se aprofundar mais nele. O texto é um comando de progressão. Ele está dizendo, você precisa receber, viver, arraigar, ou se enraizar, edificar e transbordar. Olha quantos passos. Olha quantos processos. Você vai progredindo. Porque primeiro você recebe, aí você tem que viver nele, se enraigar nele, ser edificado por ele e ser transbordado por ele. É um processo, não é um processo que nós conseguimos atropelar ou tomar atalhos. Não. Paulo aqui, a palavra é enraizados. Aqui, quando nós vamos para o grego, nós entendemos que ela está num tempo perfeito. Por quê? Porque ela indica uma ação que aconteceu no passado com resultados permanentes. Por exemplo, só para te explicar, mais ou menos. A minha sobrinha, vocês conhecem a minha sobrinha. A minha sobrinha é uma menina muito calma. Sim, nada espivitada, ela é muito calma, muito na dela, tudo mais. E um dia ela foi atropelada por um carro. O nome dela é Jennifer. E eu lembro que o processo foi bem complicado. Não sei nem se ela está aí por perto, mas enfim. Eu sei que a Jennifer mancava, usava aquela muleta assim, ficou com a perna inchada muito tempo. E aí, agora, ela está aí, Moisés, a Jennifer? Você está aí, Jennifer? Que horrível ficar sem óculos. Tá bom, já ia falar, vou falar agora. Agora ela é uma velha morfética, não, brincadeira. Agora ela é mais velhinha. E às vezes ela fala pra mim assim, nossa, tá frio, minha perna tá doendo. Sabe, isso é coisa de velho, não é coisa de velho? Minha perna quebrada tá doendo, meu pino. Deve ser horrível mesmo assim, eu não tenho osso quebrado assim. Mas eu vejo pessoas que têm um pino no pé, na perna, no braço, e reclamam mesmo. Por quê? Porque é uma consequência de algo que aconteceu lá atrás. Você entendeu? É uma consequência de algo que já aconteceu lá atrás. É o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, ó, já aconteceu. Vocês foram enraizados nele. Já aconteceu. Tem um resultado em vocês, ou pelo menos deveria ter. Quem está enraizado em Cristo precisa sim ter resultados de estar enraizado em Cristo. Frutos de estar enraizado em Cristo. Por quê? Porque você e eu fomos plantados por Deus no solo certo. Agora, o nosso trabalho é permitir que a raiz faça o seu serviço. Amado, se a nossa queda muitas vezes é tentar crescer para cima, sem fundamento, a resposta que Paulo nos dá é um comando perfeito para que nós possamos descer a raiz para o lugar certo. Você está aí?
Sabe a primeira coisa que esse texto vai me ensinar? Que a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa noite? Primeira coisa, a recepção que vira residência. Primeira coisa que esse texto vai me ensinar. Olha o que Paulo diz. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Sabe, a palavra receberam aqui, ela fala de uma herança transmitida. Porque a vida cristã não é uma invenção semanal. A vida cristã não é toda semana eu invento algo. Não. Amado, a vida cristã é a recepção diária da graça de Deus sobre nós. O solo, meu amado, a palavra que foi ministrada aqui na virada do ano, o solo foi descompactado. O Senhor descompactou o solo, o Senhor pegou a lâmina do arado e arou o solo. O solo foi descompactado em 2025 para que eu e você pudéssemos receber a semente, não para que nós fabricássemos nossa própria terra. O Senhor não descompactou o solo para eu e você chegar com uma terra que eu e você fizemos, que eu e você fabricamos. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós continuemos a viver nele, ou seja, permaneça no Senhor. Sabe o que significa viver no Senhor e permanecer no Senhor? Significa caminhar. Permanecer é caminhar. Permanecer não é encostar na parede e ficar ali parado, ou deitar numa rede e esperar as coisas acontecerem. Esperar é caminhar. Amado, a nossa caminhada com Deus, ela não pode depender de clima, de vibe. Não pode depender de clima de culto. Nós não vivemos de clima de culto, nós vivemos de glória em glória. Ei, o solo descompactado só serve para uma coisa só. Para deixar a semente descer. Se você só visita a presença de Deus, você nunca vai ser enraizado, nunca. Você não pode ser um visitante da presença. Você precisa ser uma pessoa que ame a presença. Uma pessoa que ame estar com Cristo. Uma pessoa que ame ouvir falar do Senhor. Uma pessoa, lembre-se dos seus primeiros dias de fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou você que vai ouvir essa mensagem algum dia. Talvez você ainda não experimentou dessa graça do Senhor. Talvez você ainda não tenha confessado Jesus como seu Salvador. Mas você que já fez isso, eu quero que você se lembre dos seus primeiros dias de fé. O que te fez, o que te arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi o motivo. Deus não pegou um motivo e falou, agora eu vou tirar ele dali. Não. Foi a cruz. E continua sendo a cruz todos os dias. Você e eu fomos arrancados do domínio das trevas e transplantados no Senhor. Ei, como eu disse, o Senhor descompactou o solo. Só serve para uma coisa, meu irmão, só serve para a semente descer mais nesse solo. Você não pode ser um visitante da presença. Você precisa amar a presença, você precisa estar com Ele, você precisa dar a sua vida por amor ao Senhor. Sabe por quê? Olha aqui, receber a Cristo como Senhor significa uma coisa. Significa que Ele é dono da terra, significa que Ele é dono do lote, entendeu? Você está aí? Receber a Cristo significa, receber a Cristo como Senhor, significa que Ele é dono do lote, que Ele é dono do terreno. Fala a verdade, meu irmão. Tem um monte de gente que sonha ter um sítiozinho, não é verdade? Em Coatinho, no Coatinho. Oh, aleluia. Uma chácara em Itaiaçupeba, oh, aleluia. Perto da represa. Hein, Saulinho? Cadê o Saulinho? Né, Saulinho? Agora fala a verdade, você deixaria qualquer pessoa chegar lá, na tua chácara, Saulinho mesmo? Pensa, você juntou dinheiro a vida inteira, comprou sua chacrinha lá bonitinha. Aí chega alguém lá e fala pra você, ai, vou plantar giló na tua terra aí, tá? Aí você fala, ai, pode plantar. Você é bobo se você fizer isso, né? Por quê? Porque você é o dono.
Mas ninguém chega na tua casa e fala assim: ei, vou pintar tua casa de amarelo. Vou fazer o símbolo do Flamengo aqui no portão, posso? Olha quantas misericórdias, só mexer com futebol aí, Jesus. Vou fazer o símbolo do Palmeiras no seu portão. Que aleluia. Quem falou aleluia, irmão? Depois nós te perdoamos, nós vamos tomar ceia. Amado, ninguém pode chegar na tua casa e falar assim, ó, pega o sofá, põe ali, ó, desse lado aqui. Não é loucura? Imagina eu chegando na sua casa, não vai dar desculpinha que eu sou seu pastor não, tá? Que eu sei que você não ia gostar. Se eu chegar na sua casa e pegar a rack da sua casa, sabe aquela TV e falar, não, isso aqui tem que vir para esse lado. Você ia falar, pastor, não te dou essas liberdades na minha casa não, pastor. Tenho certeza, irmão. Certeza, hein, Vils? Chegar lá com a bandeira do Corinthians, ó, tá aqui, ó, Vils, tu colocar na sua porta. Diz que a vitória chegou. Amado, não tem como. Por quê? Porque a casa é sua. Agora, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? O que eu quero dizer para você é que você não pode plantar na terra que não é sua. Você não planta o que quer. Você planta aquilo que o dono da terra ordena você plantar. Sabe, muitos de nós queremos que Jesus seja o nosso jardineiro. Sabe, o jardineiro é alguém que você contrata só para aparar as nossas raízes, assim, para fazer um cuidado de leve ali, deixar bonito. Só que Paulo está dizendo uma coisa aqui. Paulo nos diz o seguinte: ele é o dono da terra. Ele é quem decide o que vai brotar nessa terra. É ele quem decide isso. Ou seja, o que eu e você precisamos fazer nesse tempo é dizer, Senhor, quais são as sementes que o Senhor quer que eu lance, Senhor? O que o Senhor quer, Senhor? Senhor, eu tenho essas daqui, tá vendo essas daqui que são os meus desejos? São os meus sonhos? Ó, Senhor, tá na tua mão. Se o Senhor quiser que isso brote, que seja para a sua glória, Senhor, que seja para o teu louvor, que seja para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Pastor, mas como é que eu garanto isso? Como é que nós garantimos que essa vida que nós levamos, ela não seja levada pelo primeiro vento de crise, pastor? Sabe, a resposta está aqui na profundidade da raiz. A palavra vai nos ensinar, esse texto nos ensina, que a raiz que busca o nutriente no invisível, sobre a raiz que busca o nutriente no invisível. Paulo usa a figura da agricultura aqui, é o segundo ponto, Sidney. A raiz que busca o nutriente no invisível. Paulo usa a figura da agricultura aqui para nós. Paulo fala sobre enraizados nele. Amado, uma árvore, ela não cresce para cima se ela não crescer primeiro para baixo, no escuro, onde ninguém vê. A raiz é o que sustenta a árvore. Ela sustenta a árvore nos seus piores dias, na tempestade, nos dias de sol escaldante. É ela que sustenta a árvore. O problema é que nós queremos os novos frutos de 2026. Uma palavra liberada no aniversário da igreja. Novos frutos, pastor, nós vamos viver. Mas não existe novos frutos sem o trabalho secreto da raiz em janeiro. Não existe novos frutos sem o trabalho da raiz que vai crescendo no escuro, onde ninguém vê, onde ninguém está olhando. Meu amado, o solo da nossa igreja foi tratado pelo Senhor. O Senhor tem cuidado do solo dessa casa. O pisoteio parou para que a nossa raiz pudesse respirar e buscar água. Sabe que pisoteio que eu estou falando? Pisoteio da nossa religiosidade, pisoteio das nossas certezas, pisoteio das coisas que temos como convicção e não era do Senhor, pisoteio das coisas de métodos, pisoteio de tantas coisas que nós falamos, não é de Deus, e nem sempre foi. O Senhor parou tudo isso para que a terra pudesse ser rasgada de fora a fora, para que o solo pudesse ser descompactado, para que nós pudéssemos ver as sementes caindo na terra e fincando raízes profundas, buscando água, buscando na fonte da vida que é o Senhor.
Sabe, muitos de nós queremos ser enraizados. Só que nós não aceitamos ser transplantados. Como assim? Amado, o solo da Angá foi descompactado, como eu disse. O solo da nossa igreja foi descompactado. Por quê? Porque Deus estava preparando o canteiro para nos tirar do vaso de plástico da conveniência. Para tirar a gente do vaso de plástico da conveniência. E nos plantar no campo aberto da maturidade. O transplante dói. Dói. Se você gosta de planta como eu e o pastor, né, pastor? Você também gosta. A gente gosta de planta. Às vezes nós dá presente um pro outro e assim, é planta. Parece dois velhinhos, né? Ô, meu velho, ó uma plantinha pra você, leva pra casa. Mas é assim, nós gostamos, né, pastor? Ontem eu dei um manjericão pra você, né? Ó, que benção. Se você quiser um manjericão, você compra. Ó, comprei um manjericão tão bonito. E aí, o Gui me ensina um monte de coisa de agricultura, né? O Gui manja demais. E aí, o Gui estava me ensinando sobre transplantar aquela muda na terra. E transplantar muda na terra, não sei se você já comprou muda em algum garden, em algum lugar. Você precisa tirar a mudinha, tirar aquele plástico que tem, sabe aquele saquinho de plástico? Você tira ele, você precisa tirar a terra que está ali, colocar na terra nova, num vaso maior, se você quer que cresça. Senão vai ficar mirrado a vida toda. Senão aquela mudinha não vai crescer, talvez ela morra. Sabe, e esse transplante, ele é perigoso, inclusive, porque você pode matar a raiz fazendo isso, se você fizer errado. Por quê? Porque a raiz é exposta. Em 2025, Deus expôs a nossa musculatura espiritual. E talvez você tenha olhado para a sua musculatura espiritual e se sentido raquítico. Olhado para você e falado, eu acho que eu não estou tão forte como eu pensei. Parece que a minha musculatura não era como eu pensava, sabe? Às vezes nós olhamos e parece que tudo está feio, sem vida. Sabe por quê? Porque isso é o resultado da poda. Você está aí? Isso é o resultado da poda. Você já viu, meu irmão, você já viu uma árvore sendo podada? Você já viu como é que ela fica? Ela fica toda descabelada. Eu usei esse exemplo e você olhou para mim. Né? É mais ou menos assim mesmo. Fica um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Um tucho aqui atrás, aqui vazio. Fica mais ou menos assim. Uma árvore mal podada, ela pode morrer. Uma planta que a raiz você não cuida bem dela, ela pode morrer. Se você não coloca nutrientes na terra novamente, ela pode morrer. Tem todo um cuidado por trás. É por isso que Jesus usa o exemplo da agricultura, dizendo que o pai é o agricultor, porque ele sabe o que está fazendo. E geralmente, quando ele poda, parece que as coisas ficam tudo feio. Tá horrível. E a bem a verdade é que o Senhor tem falado muito conosco nesse tempo sobre poda. Amado, o que ficou em nós não é resto. O que o Senhor deixou, Ele podou as nossas vidas. E o que o Senhor podou em nós não é resto. Não são sobras que ficaram em nós. Não, é aquilo que era necessário para essa estação. É aquilo que suportaria o transplante para um vaso maior. É aquilo que o Senhor entendeu que aqui já está tudo certo. Eu não vou mexer nisso aqui. Eu vou mexer em outras coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde está a sua raiz hoje? Onde você tem buscado nutrientes? Será que você tem buscado nutrientes no reconhecimento? Será que você tem buscado nutrientes nas pessoas? Será que você tem buscado nutrientes em vídeos, cortes na internet? Sabe que tem pessoas vivendo sua vida cristã com cortes na internet? As pessoas já nem conseguem ouvir uma pregação inteira mais.
Não vou ligar o YouTube e escutar uma pregação. Amado, não que seja isso o hábito mais saudável do mundo. Não é o hábito mais saudável do mundo você escutar pregações na internet, porque você ouve muitas coisas. Se você não tem embasamento, você é contaminado por muitas coisas. Você pode ouvir coisas perigosas. Você que precisa ir na fonte, você precisa ir na Escritura e você mesmo preparar o teu pão. Você mesmo ir aos pés da cruz e falar: Senhor, fala comigo. Como o Senhor fala com o meu pastor, como o Senhor fala com o Hernandes Dias Lopes, como o Senhor fala com o Augusto Nicodemos, como o Senhor fala com o Luiz Hermínio. Fala comigo também. Mas, enfim, se você escuta pregações, amém, glória a Deus, não tem problema, não é pecado. Você pode ser alimentado, edificado, sim. Mas sabe o que tem sido o problema de fato, de verdade, nesses dias? É que nós temos vivido de cortes no Instagram. Nós temos vivido de cortes, nós pegamos cortes dos pregadores, dos teólogos e trazemos isso para as nossas vidas como a maior verdade de todos os tempos. Como o alimento mais precioso que você recebeu na vida. E na verdade você está comendo amendoim de trem. Já comeu amendoim no trem, irmão? Você está morrendo de fome, você chegou do Brás, estava lotado. Aí passa aquele, amendoim, é os últimos. Na verdade a mochila dele está lotada, aí ele falou que é o último para você poder comprar. Aí você compra aquele amendoim amarelinho, fininho, assim, você começa a comer e não mata a tua fome. Você começa a comer aquele amendoinzinho, vorazmente acaba aquele amendoim e você está com fome ainda. É exatamente essa vida que temos levado. A vida que temos levado é essa, nós vivemos de amendoins da fé. Amendoins que não têm alimentado as nossas vidas. É por isso que eu te pergunto mais uma vez, onde está a sua raiz hoje? Onde você tem buscado nutrientes, meu irmão? Você tem buscado nutrientes onde? No secreto, com o Senhor, na vida com Deus, no dia a dia, na vida em comunidade. Amado, a raiz que não desce, ela asfixia a vida, ela sufoca a vida. A raiz que não desce, ela sufoca a vida. Ser enraizado não é servir, irmão. Servir é fruto. Ser enraizado é se alimentar do Senhor. Ser enraizado é comer da palavra. Ser enraizado é ter vida de oração. Ser enraizado é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Estar enraizado significa que Jesus é a fonte da sua vida, da sua casa, da sua família. Meu amado, se a chuva que é bênção visível, não vier por um tempo, sabe onde a raiz vai buscar fonte? No lençol freático. Se não tiver chuva, ela vai aprofundar as raízes. Existem espécies de árvores. Eu trabalhava no hospital aqui em Mogi das Cruzes e uma vez nós tivemos problema no hospital, tivemos que quebrar encanamento lá no hospital porque uma árvore que já estava lá há muito tempo, o Hospital Santana tem uns 50 anos para mais, naquela época. E a árvore estava lá há tanto tempo que as raízes começaram a entrar nos banheiros. De tanta sede de água que ela tinha. E ela começou a entrar nos encanamentos do banheiro. Eu não, porque não era da manutenção, mas tiveram que quebrar, tiveram que fazer tantas coisas lá. E no fim, se eu não me engano, até cortar a árvore, porque ela ia continuar aprofundando suas raízes. Olha que coisa linda. Ela continuou aprofundando as suas raízes, sabe por quê? Porque ela ainda tinha fome e ela ainda tinha sede. Só aprofunda as raízes aquele que tem fome, aquele que tem sede. Enquanto isso, eu não sei se você se lembra, tinha uma coisa que eu vi em todos os casamentos nos anos 90, era aquele bloquinho verde com as flores enfincadas nele, você lembra disso? Sabe aquele bloco verde que parecia um negócio, nem sei explicar o que era? Um monte de flor enfincada nele, fazia os arranjos bonitos, acho que até hoje fazem isso. Eu adorava amassar aquilo assim, pra mim era uma terapia, cara. Regulação do autista mesmo. Amassava aquilo, destruía os arranjos. Depois do casamento, é claro. Ei, experimenta pegar um arranjo desse e levar para casa. As flores vão morrer, irmão. É igual você chegar com uma rosa linda para sua esposa, ela vai colocar na garrafa assim, ó. Sabe aquela garrafa? Colocar lá, a rosa vai durar 7 dias, 15 dias no máximo. Se você não colocar na terra, ela vai morrer. Aliás, eu nem sei se vive. Nunca tentei.
Essa é a verdade. O Senhor não te chamou para viver numa esponja espiritual. O Senhor te chamou para ser enraizado nele. O Senhor te chamou para que você crie raízes no Senhor e para que você possa se alimentar da fonte eterna que é o Senhor, o Salvador da sua alma. É isso que significa. O lençol freático da nossa vida é a graça do Senhor. E é nele que devemos aprofundar nossas raízes, meu irmão. Só que o propósito da raiz, meu irmão, não é sobrevivência individual. Não é apenas isso, né? É servir de alicerce para algo que Deus está construindo. Terceira coisa que esse texto me ensina é o edifício que transborda a mesa. O edifício que transborda na mesa, perdão. Paulo mistura umas metáforas aqui. Muitos dos pregadores bíblicos usam metáforas para que as pessoas possam entender a mensagem. E Paulo faz uma mistura de metáfora. Ele vai da agricultura, fala de raiz, e agora ele está falando de arquitetura, edificação, engenharia. Ele fala sobre edificação, edificados nele. Meu irmão, raízes dão vida. Agora, edifícios dão estabilidade. A raiz produz vida, mas os edifícios dão estabilidade. A igreja, ela não é apenas um jardim. Ela é um edifício espiritual. Onde cada um de nós é um tijolo sendo assentado sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular. Sabe qual é o resultado final disso? O resultado final dessa construção, essa edificação, não é o orgulho. Não é. O resultado disso é o transbordar de gratidão. Sabe como isso se aplica em nossas vidas? Você não cresce sozinho. Você não vai crescer sozinho. Ser edificado exige estar ligado a outros tijolos. Porque a gratidão é só o cimento que une a comunidade. Só o cimento. Agora eu preciso do tijolo. Você já viu alguém construindo uma parede, irmão? Já viu? Você já viu que todo pedreiro chega no canto, ele tem que cortar o tijolo assim, não é nem com a colher? Né, Paulinho? Não, Paulinho? Chega na construção, tem que cortar o tijolo porque não encaixa direito. Agora tem uns tijolos que parecem uns quebra-cabeça assim, bonito. Mas não, tem que cortar, tem que encaixar. Porque nem sempre um tijolo dá certo com o outro, irmão. Tem tijolo palmeirense. Oh, Jesus. Tem tijolo que gosta de música antiga. Louvor antigo, aí só canta. O único que é digno. Aí tem tijolo que só gosta de F-hop. Maravilhoso. Aí o outro tijolo que gosta de música velha também canta o F-hop. Porque é o tijolo que está cantando F-hop. Eu amo o tijolo que está cantando F-hop. Vamos cantar junto. Ah, mas eu amo o tijolo também que canta o único, pastor, que canta o grande ao Senhor, Koinonia dos anos 80, pastor. Eu amo porque isso é igreja, meu irmão. Igreja não é o meu gosto, precisa prevalecer. Igreja é, eu te considero maior que eu, meu irmão. Tua alegria me importa. Eu não posso viver uma vida onde eu faço as coisas e eu me lembro quando eu era jovem. Que isso, cara? Eu ouvi eles fazendo assim, ó. Depois a gente conversa, tá? Sabe, mas eu me lembro quando eu era jovem e eu sempre fui do louvor, né? Sempre fui da área da música na igreja. Sempre não, né? Mas desde os 9 anos praticamente. E eu me lembro que nós tínhamos uma banda dos jovens. E a gente andava junto. Toda segunda-feira tinha ensaio, a gente estava junto. A gente ensaiava, a gente fazia as músicas e traduzia as músicas do Hillsong, né? Aquela época.
Tô falando de 2004. A gente traduzia as músicas do Hillsong para cantar no culto dos jovens, aquela coisa assim, estávamos juntos. Sabe qual era a reclamação dos outros jovens, pastor? É que a gente era uma panelinha e não deixava eles estar no nosso meio. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tão bravo, cara. Panelinha? Que panelinha? Nós não somos panelinha. Não sei o quê. Aí hoje, com uma cabeça de 40 anos, eu falo, nossa, nós era panelinha. A gente não deixava as pessoas se envolver. Era verdade. Sabe, e às vezes na comunidade de fé nós somos assim um pouco. Nós gostamos do gueto, assim, sabe? Cada um no seu quadrado. Aí tem um grupo que gosta disso, tamo junto. Tem um grupo que gosta daquilo, tamo junto aqui. Meu irmão, desde 2017 nós temos orado, pregado, ensinado e combatido essa mentalidade. Porque nós entendemos que essa casa é uma casa onde nós somos uma família para os imperfeitos e um lar para quem quer frutificar. Sabe, aliás, eu já quero repreender isso em nome de Jesus nesse ano. Nós não seremos individualistas nessa casa. Amém? Nós nos importaremos uns com os outros. Nós nos importaremos um com o ministério do outro. Ei, o louvor vai fazer? Tamo junto. Mas você é do ministério de jovens. E o que tem? É a igreja. Eu amo a minha casa. Quero servir. Os casais vão fazer isso. Ei, pastor, posso vir, mas você é solteiro. Mas eu quero servir, deixa eu servir. Glória a Deus pelo seu aleluia, então, evangelho. Pastor, mas isso vai ter um negócio do flyer. Pastor, posso ir? Posso ajudar? É isso, meu irmão. É isso, nós somos um corpo. Tudo é para o reino, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dele. Eu preciso me importar, sim, com aquilo que o meu irmão está fazendo, com as dificuldades que ele tem no ministério dele, com as dificuldades que ele tem na vida dele, no cotidiano dele, na vida ordinária dele. Me importa, sim. Pastor, mas eu não gosto de me intrometer na vida de ninguém, então interceda. Seja um intercessor de quem você não tem, muitas vezes, conhecimento sobre ele, meu irmão. Nós encontramos, sim, a força para permanecer enraizados quando o vento sopra contra nós, mas só existe um lugar que nós encontraremos força, é na mesa com os nossos irmãos, só nesse lugar. É quando eu vejo Cristo nos seus olhos, na sua vida, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Sabe, nós não falhamos por querer criar raízes. Nós falhamos em criar raízes, sim, porque a nossa natureza é como uma areia que se move. É como um solo compactado que rejeita a água. Porque nós somos inconstantes. A lei nos manda, cresçam, sejam firmes. Só que nós somos inconstantes. Como crescer e ser firme por conta própria, por esforço próprio, é impossível. E é por isso que a glória do Evangelho é que Jesus Cristo é a verdadeira raiz de Davi. Ele é o único homem perfeitamente enraizado na vontade do Pai. Sabe por que você sobreviveu 2025 e tem sido sustentado até aqui? Porque Jesus Cristo aceitou ser o único desraigado da história. Ele foi arrancado do jardim do Pai, mas ele foi plantado na terra seca do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar nele para sempre. Foi ele que sofreu o trauma da exposição absoluta, que hoje, quando Deus nos muda de lugar, não nos faz morrer. Foi por causa da sua exposição que foi possível o Senhor nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o vaso maior. Ele é o vaso maior onde a nossa vida finalmente tem espaço para ser tudo que Ele planejou, tudo que Ele quer ao nosso respeito. Igreja, Deus parou o tráfico em 2025 porque esse saquinho que ficava debaixo da muda onde nós estávamos ficou pequeno.
Se nós continuássemos ali, nós iríamos amarelar e morrer asfixiado, mas o solo foi descompactado e o anúncio é de um vaso maior. Deus está nos transplantando para um nível novo de maturidade na presença, de autoridade espiritual que exige musculatura, exige espaço. Meu irmão, 2026 não é um ano de ocupar lugares que o Senhor não quer. 2026 é o ano de ocupar os lugares que o Senhor liberou para nós. Que a graça abriu os caminhos. Sabe, eu tenho um desafio para você e para mim nessa semana. Nessa semana, seu desafio não é fazer planos para 2026 inteiro, para mudar sua vida inteira. Tem um desafio para você. É o trabalho da raiz. Escolha 15 minutos de silêncio diário nessa semana. Antes de ir para o trabalho, acorde 15 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo. E abra a palavra. Sem música, sem barulho, nada. Apenas deixando a raiz descer no solo da graça. Apenas clamando o Senhor e dizendo: Senhor, eu quero estar transplantado em Ti. Eu quero permanecer em Ti. Eu quero estar verdadeiramente em Ti. Talvez, sabe, eu estou falando com você, eu sei, o Espírito Santo fala ao meu coração. Talvez você viveu tantas coisas desses anos que se passaram. 2025 pode ter sido um ano terrível para você. E talvez você tenha olhado para tentado buscar tantas soluções, tentado buscar tantos caminhos, mas tudo o que você precisa é aprofundar suas raízes no Senhor. Ei, você não precisa de uma liberação médica. Você não precisa de uma resposta da medicina, você não precisa de uma resposta do seu banco, você não precisa de uma resposta dos seus parentes, você não precisa de uma resposta do seu chefe, você não precisa de uma resposta da sua psicóloga, você precisa apenas aprofundar as suas raízes no Senhor. O convite que o Senhor está nos dando vai muito além de um convite, é uma convocação. Ele está nos chamando para se aprofundar nele. Ele está nos dizendo: se aprofunda em mim, porque eu descompactei o solo. Agora está fácil, é só vocês mergulharem sem medo. É só lançarem as sementes e confiar que o Senhor é fiel e justo para fazer com que essas sementes nasçam segundo a vontade e o querer dele. Sabe, a ceia hoje é a rega do transplante. Talvez você chegou aqui na expectativa, é a minha primeira ceia do ano. Talvez você se sente frágil, você se sente exposto, com medo desse novo ano. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus não te tirou de onde você estava para te deixar morrer. Ele te transplantou para que você pudesse crescer. Beba da graça. Deixa a raiz descer. Deixa a raiz descer. O vaso é maior. O vaso é maior. O Senhor tem permitido, dia após dia, que nós experimentemos da sua graça, que nos impulsiona, que nos trata e que nos amadurece. Deixa eu abrir meu coração com você. Sabe, muitas vezes eu coloquei os olhos nos resultados daquilo que estávamos fazendo. Mas é como se o Senhor soprasse sobre mim e dissesse: olhe para mim e não para os resultados. Olhe para mim e não para as contas matemáticas que nós fazemos, porque matemática, meu irmão, é exata.
Mas no reino invertido, meu irmão, no reino invertido 1 mais 1 é 4. No reino invertido tudo é o contrário do Senhor, o menos é mais, o fraco é forte. Não existe uma lógica quando se trata do Senhor, existe o sobrenatural. E não sei você, mas eu não quero viver mais sobre a lógica dos meus pensamentos. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor e mergulhar nele dia após dia, para que ele seja glorificado em mim, através de mim.